Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim, que sejam todos bem. Queridos, prestem atenção. Vamos finalizar aqui a nossa parte de concordância verbal e dar continuidade ao que nós falamos anteriormente. Claro que nós não falamos de todas as regras de concordância verbal. Nós falamos das principais, né? Que na verdade nós temos inúmeras, são muitas. E aí eu selecionei para vocês as principais. Vocês podem até observar, se vocês pegarem alguma gramática ou livros de autores diferentes, que vocês vão se deparar com regras que são distintas das que nós vimos até agora, tá? Mas as principais, as que mais caem nos processos seletivos, as que mais caem no vestibular, eu coloquei para vocês, tá bom? Hoje nós vamos fazer a concordância verbal com o verbo ser, né? Porque é um verbo que traz muita dúvida. Porque tem algumas regrinhas que são específicas. A primeira delas é justamente a regra geral. Vamos ver aqui. Observem bem o que eu coloquei aqui, ó. A concordância verbal, ela se dá sempre entre o verbo e o sujeito da oração. Nós vimos isso lá no primeiro slide, lá no primeiro vídeo, que eu falei que é a regra básica para concordância verbal. O sujeito concorda com o verbo, beleza. Só que no caso do verbo ser, a concordância, ela também vai poder existir entre o verbo e o predicativo do sujeito. Gente, vamos lembrar aqui que o predicativo do sujeito, ele vai existir quando tiver o verbo ser. E o que vai ser esse predicativo do sujeito? É a característica que eu atribuo ao sujeito. Como assim, Pró? Se eu digo assim, Ana é linda. Eu usei o verbo ser, né? E o que acontece? O que vai ser o meu predicativo do sujeito? Vai ser a característica que eu atribuí ao meu sujeito. O sujeito é Ana. Qual foi a característica que eu usei em relação a Ana? Linda. Então, linda é o meu predicativo do sujeito. E aí, a primeira regra aqui de concordância verbal com o verbo ser é justamente essa exceção em relação aos outros verbos. O verbo ser, ela pode, na verdade, ele pode também concordar com o predicativo do sujeito e não apenas com o sujeito. Vamos ver aqui, ó. O verbo concordará com o predicativo do sujeito quando? Vamos analisar aí. Quando? Letra A. Quando o sujeito for representado pelos pronomes isto, isso, aquilo, tudo, o, e o predicativo estiver no plural. Como assim, Pró? Vamos ver no exemplo. Isso são lembranças inesquecíveis. Observe que eu coloquei o verbo ser no plural. Por que no plural? Porque concorda com o predicativo lembranças, né? Lembranças inesquecíveis vai ser o predicativo. Então, ele vai concordar com o predicativo. Por quê? Porque o sujeito aí é o pronome isso. E vai acontecer que quando o verbo ser tiver como sujeito os pronomes acima citados, eu posso concordar com o predicativo do sujeito. Por isso que são no lugar de tá? Segundo exemplo, aquilo eram problemas gravíssimos. Por que eram? Porque concorda com problemas, tá? Então, isso também concordou com o predicativo. E o sujeito aí vai ser justamente o pronome aquilo. O que eu admiro em você são os seus cabelos compridos. O mesmo caso. Por que eu coloquei são e não é? Porque eu também vou concordar com o predicativo, tá bom? O segundo caso é quando o sujeito estiver no singular e se referir a coisas, na verdade, se referir a coisas, né? Como se fosse coisas no geral, de modo geral. Comida, sentimentos, tá? Quando ele tiver essa referência a coisas. E o predicativo também estiver no plural. Então, vamos lá. Nosso piquenique foram só guloseimas. Professora, por que foram e não foi? Porque concorda com o predicativo guloseimas. E o sujeito aí, ele se refere a coisas. Ele está se referindo a coisas. Teoricamente, são coisas. Sua rotina eram só alegrias. Observe que o meu predicativo, ele está no plural. E o meu sujeito, ele se refere também a coisas. Então, quando esse sujeito estiver no singular e se referir a coisas, e o predicativo for um substantivo no plural, eu vou colocar o meu verbo ser no plural, tá? Parece estranho, mas é assim mesmo.
Outro caso. Em se tratando de casa em que o sujeito é representado por tudo, isso, aquilo, como eu falei agora há pouco, né? A concordância vai ser novamente com o predicativo. Tudo são flores, aquilo eram fantasias cultivadas, e isso são desencantos passageiros, conforme o exemplo que eu falei agora, só que com novas frases, né? Uma dúvida constante que vocês perguntam sempre. Como é que eu falo, professora? Que é o verbo ser. Eu falo hoje é dia 4 ou hoje são 4? As duas formas são corretas, tá? Tanto você pode falar hoje é dia 4, porque você usou a palavra dia, tá? Ou você tira a palavra dia e concorda o verbo com o número. Hoje são 4, hoje são 3, hoje são 12. Agora, se for 1, lógico, hoje é 1, né? Hoje é dia 1º, nem fala 1, hoje é dia 1º. Outra questãozinha aqui vai ser a seguinte. Nessas expressões que indicam medida, peso, preço e valor, o que acontece? O verbo ser ele vai ficar invariável, ou seja, ele não muda. Então, R$1.000 é pouco para saldar todas as pendências. 5 horas de estudo é pouco para quem deseja êxito. Então, se essas expressões aí, elas forem indicativas de quantidade, seja de medida, de peso, de preço e de valor, o verbo fica invariável, tá bom? E no caso relacionado à indicação de tempo, como é que vai ser? O verbo ser ele vai concordar com a expressão numérica mais próxima. Então, são 3 horas agora, já é 1 hora. Então, se eu estou falando de 1 hora, singular, automaticamente o verbo ser vai ficar no singular. Se eu me refiro a 3 horas, teoricamente, plural, então o verbo vai concordar também com essa expressão numérica, tá? Se a expressão numérica representar mais de uma, plural. Se representar uma, singular. A nossa atividade de hoje vai ser no módulo 3 de gramática, tá certo? A primeira atividade do módulo, da página 17 à página 19. Tentem fazer porque é um assunto grande, é um assunto importante, é um assunto que é fundamental que vocês aprendam e eu tenho certeza que vai ser um assunto que vai gerar dúvidas. Então, qualquer dúvida, pode mandar para o meu e-mail que eu respondo vocês assim que puder, tá? Um beijo, queridos, fiquem com Deus e até o próximo encontro.